Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do Ocupação, a última de 2016. Aqui no estúdio da TV Câmara, 66 jovens universitários de todo o país. Sejam vocês muito bem-vindos. Eles vão discutir a reforma da Previdência com os nossos convidados, os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. Obrigada pela presença, deputados. Como eu disse, esses estudantes estão aqui desde segunda-feira, acompanhando os trabalhos da Câmara. Vamos ver o que eles registraram até agora? Olá pessoal, eu sou o Jonathan. Estamos aqui rumo ao Salão Verde, que é onde tudo acontece aqui dentro. Hoje é dia de visita, está tendo votação da PEC 55. Estamos aqui no estádio da Câmara e estamos conhecendo o plenário Ulisses Guimarães. Bom, e agora eu vou conversar um pouco com dois voluntários sobre a experiência deles no estágio visita. Jaeli, você é a primeira. Boa noite já a todo mundo. A nossa experiência começou na segunda-feira e foi algo bem inédito, acredito que para todos os ocupantes daqui, que a gente foi colocado em imersão total na Câmara dos Deputados. Muitos daqui tinham curiosidade a respeito de como funcionava o Legislativo e, mais do que isso, como funcionavam os processos interiores da Câmara, como era a rotina dos deputados, quais eram os temas que estavam em debate, ainda mais que a gente está numa semana bem polêmica para o país, bem influente, e acredito que todo mundo aqui teve uma experiência incrível. Ontem mesmo nós estivemos ao vivo também no canal paralelo da TV Câmara, numa entrevista que os deputados iam entrando na sala, a gente fazia uma pergunta para eles, tínhamos um bate-papo com eles, e deu para todo mundo sanar as dúvidas a respeito do que está sendo votado, de como está a rotina aqui dentro da Câmara. Acredito que está sendo bem influente para todo mundo a semana. Obrigada, Jaeli. Jaeli está falando do direto das comissões, que você também acompanha aqui na TV Câmara. Agora, o Samuel. Oi, tudo bem? Eu sou o Samuel, né? Eu faço Direito em Curitiba. E, poxa, a coisa mais incrível que já aconteceu comigo foi vir para cá. Eu tinha uma impressão totalmente diferente do que eu ia encontrar e poder estar imerso aqui dentro, estar conversando com os deputados, ver que eles estão acessíveis a mim, é totalmente incrível. Porque mudou a opinião que eu tinha a respeito deles e de como isso funciona. Poxa, poder acompanhar o processo legislativo, aquilo que eu estudo, é a coisa mais incrível do mundo. Porque uma coisa é você aprender na sala de aula, outra coisa totalmente diferente é eu vir aqui e ver na prática como funciona. Poxa, é uma experiência sem igual, que não teve preço para mim, porque eu tinha uma impressão e isso mudou totalmente. Além de eu estar podendo fazer novas amizades, conhecendo as pessoas, eu nunca tinha vindo para Brasília, então aqui é um lugar totalmente incrível, diferente, até o clima é diferente de onde eu venho de Curitiba, é frio lá, e eu peguei uma semana muito legal. Pude acompanhar várias sessões dentro do plenário, pude acompanhar as comissões, simular uma comissão até, e ver como é legal, como é grande o trabalho que os deputados fazem aqui na casa. E a importância disso para o meu país, né? Que é o mais importante, eu estou exercendo o meu papel de cidadania aprendendo. Legal, Samuel, obrigada. Deputados, o Ocupação é uma das atividades do estágio visita, né? Assim como o direto das comissões, que foi a atividade que a Jaeli falou, o programa que eles participaram ontem. E ao longo do ano foram mais de 1.000 jovens que vieram à Câmara, tanto no estágio visita, que é esse, e o estágio participação, que também tem como uma das atividades o direto das comissões. Como é que os senhores avaliam esse interesse dos jovens em vir a Brasília, conhecer de perto as atividades da Câmara e de quebra também do Senado e de outros poderes? Deputado Rubens. Olha, uma experiência espetacular para os dois lados. A experiência que eles relataram aqui é empolgante. Pelo lado da Câmara, é indispensável que a população conheça o que acontece aqui, porque há muito preconceito. A política não presta, nenhum político presta, ninguém faz nada. Pelo contrário, aqui há muito espaço, muito trabalho, e quanto mais cobrado nós formos,
formos, quanto mais fiscalizados nós formos, melhor vai ser o resultado que a gente vai entregar para a população. O programa alcança seu objetivo, eu acho, inclusive, que ele tem que ser ampliado. O número de mensagens que eu recebo nas redes sociais pedindo para ajudar na inscrição do programa do Estágio Visita, infelizmente, chega a ser insuficiente. Então, o programa é um sucesso e tem que continuar. Obrigada, deputado. Deputado Marcelo Castro. Eu penso igualmente, né? Todas as pessoas que eu tive contato, que vieram aqui na Câmara do Estágio Visita, eles saíram com a cabeça mudada. E todos que eu entrei em contato, ou pessoalmente, ou através das redes sociais, saí com uma impressão positiva do parlamento. Porque o que é difundido para a sociedade de uma maneira geral é que deputado é um folgado, que não faz nada, que não trabalha. E quando as pessoas chegam aqui e veem que a atividade do parlamentar vai desde cedo até altas horas da noite, muitas vezes até a madrugada, então as pessoas podem dizer o que quiserem dos políticos, menos dizer que eles não trabalham. Então acho que é uma experiência muito boa, tanto para nós que estamos aqui, esse contato com a juventude, quanto para eles que passam a participar e ver como é que a gente age aqui, e evidentemente que serve como uma experiência. E eu espero que muitos dos que vieram aqui fiquem contaminados, né, desse vírus aí da política e amanhã possam ser os políticos do país. Obrigada, deputado. E se você que está nos acompanhando estiver no ensino superior, seja graduação ou pós-graduação, e quiser participar de um dos estágios, seja visita ou participação, fique de olho no portal da Câmara, na área de responsabilidade social, a opção Educação Legislativa e Estágios. Logo, logo, o calendário para o ano de 2017 vai estar disponível. E se hoje você quiser mandar uma pergunta ou a sua opinião sobre o tema, a proposta da reforma da Previdência encaminhada pelo governo Temer ao Congresso, é só escrever para o nosso WhatsApp. Anota aí, 61 99620 2573. Repetindo, 61 99620 2573. Ou então, escreva uma mensagem nos nossos perfis no Facebook e no Instagram. E agora, entrando no tema, reforma da Previdência. O assunto que pode parecer distante para a nossa plateia, mas que já está preocupando muita gente. Principalmente aqueles que ainda não começaram a trabalhar e contribuir para o INSS e já fazem as contas para saber quando vão e se vão conseguir se aposentar. Antes de começar a discutir aqui, a gente vai dar uma olhada na reportagem feita pela equipe do jornalismo da TV Câmara, que explica bem direitinho o texto encaminhado pelo governo e que já teve a constitucionalidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro ponto da proposta é o aumento da idade mínima para 65 anos, tanto para os homens como para as mulheres. Além disso, o tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 25 anos. Muda também o cálculo do valor da aposentadoria, que nunca será menor que um salário mínimo. Ela passa a corresponder a 51% das melhores contribuições feitas à Previdência, mais 1 ponto percentual por ano. Para receber o benefício integral, será necessário contribuir por 49 anos. Vai haver uma regra de transição. Homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais vão poder pedir aposentadoria pelas regras atuais. Para isso, vão pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar quando a PEC entrar em vigor. Essa regra vale por 20 anos. Também mudam as regras para a pensão, que é o benefício que uma pessoa recebe quando o marido ou a esposa morre. A pensão não é integral, mas de 60% com 10% a mais por dependente, limitada a 100%. Passa a ser proibido receber ao mesmo tempo aposentadoria e pensão. A pessoa vai poder escolher o benefício que for mais vantajoso e também pode mudar a escolha depois. Essas mudanças valem inclusive para os servidores públicos. Policiais militares e bombeiros também estão incluídos. Só os militares das Forças Armadas estão fora. Quem também entra na regra geral são os professores, que hoje se aposentam 5 anos mais cedo. Políticos também passam a seguir a regra do INSS, como já acontece com os servidores públicos temporários. Ainda será definida a regra de transição para quem já tem mandato.
Outras mudanças atingem trabalhadores rurais, deficientes e idosos. Os trabalhadores rurais passam a ser obrigados a contribuir individualmente. A alíquota ainda vai ser definida. Já a idade mínima para idosos e deficientes solicitarem o chamado benefício assistencial, que hoje é de 65 anos, sobe 1 ano a cada 2 anos até chegar a 70 anos. Na apresentação da proposta feita no Palácio do Planalto, o secretário da Previdência destacou que cabe ao Congresso fazer o debate sobre essas mudanças, mas alertou também sobre a necessidade da reforma. Eu não vejo a não reforma como uma opção. A alternativa não reforma é ocorrer o que aparece hoje em vários estados. É você não conseguir pagar. É isso que eu vejo. Bom, deputados, nós vimos assim o texto que chegou do Palácio do Planalto e nós já vemos na imprensa que o governo começa a abrir a negociação. Já foi levantada a possibilidade, inclusive, de reduzir a idade mínima das mulheres para 62 anos. Queria a opinião dos senhores, para a gente começar a dar o pontapé inicial aqui dessa discussão, que os senhores falassem inicialmente qual a posição dos senhores sobre essa proposta. Deputado, agora eu vou começar com o deputado Marcelo Castro, deputado Rubens. Bom, eu já fui presidente do Instituto de Previdência do meu estado. Então, lidei diretamente com esta problemática, que é uma das maiores do Brasil e de todos os países. E o nosso problema principal no Brasil é o déficit que nós temos e que vem crescendo geometricamente, principalmente porque a nossa população, graças a Deus, está envelhecendo mais. Hoje o brasileiro vive, em média, 75 anos e meio. As mulheres vivem, em média, 79 anos e os homens vivem, em média, 72 anos. Né? E isso vem num crescendo, o que significa dizer que se nós não atualizarmos as regras da Previdência, esse furo que nós temos hoje só vai se ampliando. E se nós ficarmos parados, sem fazer nada, vai acontecer o que já está acontecendo com muitos estados do Brasil que não estão conseguindo arcar com as suas despesas. Então, resumindo, a reforma da Previdência no Brasil, ela é imprescindível, ela é indispensável, ela é inadiável, impostergável e já deveríamos ter feito há muito tempo. Vamos aprovar do jeito que o governo mandou? Claro que não. Há muitas questões que nós precisamos trabalhar, discutir, ver o que é que pode ser modificado, levando sempre em consideração e tendo muita sensibilidade social, porque nós estamos lidando com o futuro, com a vida das pessoas. Isso não é brincadeira, porque a gente vê aqui muitos números, mas dentro dos números a gente tem que subtrair e ver como é que é a pessoa. Por exemplo, a mulher, o homem agora, o cônjuge morrendo, não vai poder mais acumular a sua aposentadoria com a pensão. Tudo bem, vamos supor que o casal seja composto só do marido e da mulher. Mas e se tiver filhos pequenos, é justo isso? Eu acho que não. Eu acho que, quantas crianças estiverem como dependentes, poderia se fazer uma regra de transição para poder receber a pensão e a aposentadoria, porque a despesa da família continua a mesma. Não tem mais filho pequeno, aí o resto estaria de acordo com a regra. Então, isso é apenas uma pequena nuance para mostrar que nós precisamos debruçar, discutir com a sociedade e aprovar uma coisa sabendo que nós estamos mexendo com a vida das pessoas. E vida não se pode brincar. Obrigada, deputado Marcelo Castro. Deputado Rubens Pereira Júnior. Tem que ter uma reforma da Previdência. Ok, mas é qualquer reforma? Não. Essa que veio para a Câmara dos Deputados é péssima. Dela se salva pouquíssimas coisas. E esse foi o debate ontem feito na CCJ, onde eu votei em nome do meu partido, eu votei contra na avaliação da admissibilidade. Por vários motivos. A aposentadoria é um direito social do trabalhador. O trabalhador tem lá, vai passar a vida toda contribuindo e ele tem um direito a se aposentar depois. Só que, infelizmente, a lógica da atual reforma apresentada pelo governo é o contrário. Ele exige mais requisitos do trabalhador para dar menos benefício. Ela está exigindo mais e vai dar menos, ferindo a lógica
da aposentadoria. Vejamos, por exemplo, a situação concreta. Apareceu no vídeo agora há pouco. Para alguém se aposentar recebendo benefício integral, terá que trabalhar 49 anos. No Maranhão, a expectativa de vida é de 66 anos. Lá no Maranhão, por conta das desigualdades regionais, se vive menos, 66 anos. Se o jovem começar a trabalhar com 18 anos, ele contribui com 49, só vai ter cheio com 67 anos. Na média do Maranhão, ele já morreu. Não vai chegar, inclusive, à aposentadoria integral. Então, isso é para ilustrar o quanto essa reforma que foi apresentada para a Câmara não merece prosperar. Vamos fazer o debate? Vamos. Mas sem renunciar àquilo que já foi alcançado, àquilo que já foi garantido, para que o trabalhador não pague essa conta sozinho. Obrigada, deputado Rubens. Bom, agora a gente vai dar início às perguntas dos universitários, explicando que a ordem das perguntas vai ser feita de acordo com o sorteio que foi realizado um pouco antes do programa começar, na presença dos jovens. E o primeiro a ser sorteado foi o Ricardo, que está aqui no palco. Bem, muito boa noite a todo o auditório. Faço meus cumprimentos aos dois deputados e destino minha pergunta em particular ao deputado Marcelo Castro, outorgado pelo meu belo Nordeste. Deputado, o senhor crê que, a despeito de possuirmos uma grave crise econômica atualmente no Brasil, essas propostas surgem com um cunho milagroso quando já há um amplo processo histórico no Brasil de omissão fiscalizatória de gastos públicos? É uma espécie de milagre ou não? Ou vai se mudar abruptamente a estrutura nacional de fiscalização? O que é que o senhor crê a respeito disso? Bom, o meu ponto de vista é o seguinte: o Brasil tem muitos problemas. Para todas as áreas que você atacar, nós vimos agora o resultado do PISA, que nós não estamos crescendo, não estamos melhorando. Isso é uma vergonha. De 70 países avaliados e estudados no mundo, nós estamos depois do 60º. Então, é uma situação vexatória para nós. A saúde, eu fui ministro da saúde do nosso país, tem problemas gravíssimos. E a Previdência é outro que tem problemas gravíssimos. Então, isso não vai ser uma solução mágica que nós vamos instalar um dedo e resolver todos os problemas do Brasil através da Previdência. Agora, este é um dos maiores problemas que o Brasil tem, e não é só o Brasil, a maioria dos países do mundo. E se nós não tomarmos as providências que nós precisamos tomar agora, no futuro, nós inviabilizamos completamente a administração pública. Eu vi um estudo de um professor da PUC do Rio de Janeiro, mostrando que se nada for feito, se nós deixarmos as regras que nós temos hoje da Previdência, em 2050, todo que for arrecadado pela União só vai ser suficiente para pagar a Previdência. Então é evidente que um sistema desse não pode continuar e nós temos que tomar as medidas enérgicas, sempre com muito cuidado, respeitando os direitos adquiridos das pessoas, não mexendo naquilo que já foi adquirido e vendo casos individuais para não cometer injustiça, sabendo que nós estamos lidando com vidas, com seres humanos. Obrigada, deputado Marcelo Castro. Agora é o Pedro Henrique. Olá, deputados e telespectadores. Eu gostaria de saber quanto essa reforma que foi apresentada, se existe algum aspecto nela que afere diretamente no judiciário, porque hoje o teto da Previdência do judiciário que recebe até sobressai ao que normalmente se ganha quanto as pessoas, digamos, de outra ordem, por exemplo, o trabalhador comum. E eu gostaria de saber se essa reforma afere e se as pessoas que são a favor da Previdência, da reforma da Previdência, elas querem lutar por essa estabilização do teto. Eu direciono a pergunta para o deputado Rubens, até por uma questão de alternância, né? Sim. Tá certo, Pedro. Eu queria complementar, deputados, a Fernanda Mesquita de Taguatinga, DF, pergunta quais as principais mudanças na pensão por morte, como ficaria o valor pago a viúvo ou viúvo, como o Pedro perguntou, como ficaria principalmente para o judiciário e como para quem já está aposentado e acumulando, no caso, pensão, né, aposentadoria e pensão. As regras mudam ou quem já está acumulando, quem já está aposentado, não tem nada mudado, como o deputado
Marcelo Castro falou de direito adquirido. Quem já está aposentado não muda nada. E isso, acumulando pensão e aposentadoria, continua do jeito que está, porque o Supremo reconhece que isso já é um direito adquirido. É diferente de quem está no modelo que tem uma expectativa de direito. E isso não é garantido, não é preservado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas em relação à pergunta do Judiciário, o que é que faz a PEC? Hoje há dois regimes, um regime geral e um regime próprio. Então, os servidores públicos, de uma forma geral, cada um tem o seu regime específico. A partir de agora não será bem assim. Todo mundo, regime geral e regime próprio, estará à mercê do INSS. E o que passar? O que passar será criado uma previdência complementar para aquilo que exceder o teto do INSS. Com um agravante, dois agravantes. Primeiro, quando tu trata desiguais igualmente, quem é servidor e quem é trabalhador convencional. Isso vale, inclusive, para o juiz. E o segundo é que quem ganha muito vai ter a previdência complementar, mas quem ganha pouco não vai ter previdência complementar nenhuma. Terceiro ponto que merece um destaque. Esta previdência complementar poderá ser, a partir de agora, de uma entidade privada. Qual é o objetivo disso tudo? O que há, na verdade, é uma luta por trás disso tudo. É o conceito de Estado. Eu entendo que o Estado deve servir para promover políticas públicas, combater desigualdades. Tem outros que defendem que o Estado deve ser mínimo. Tratar só do básico e não se meter em muitas coisas. E quem defende esse negócio de Estado mínimo acha que Previdência não tem que ser uma atribuição do Estado. Previdência tem que deixar lá para os bancos, tem que deixar lá para essas grandes empresas que tratam de Previdência privada. Eu divirjo desse tipo de visão. Acho que isso sim é uma responsabilidade do poder público, justamente para compensar aqueles que não têm condição. Quem ganha bem hoje vai ter a Previdência privada complementar, não vai fazer muita diferença. O Judiciário é alcançado. Obrigada, deputado. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta dentro de instantes com a ocupação. Não sai daí, não. Estamos de volta com Ocupação, o último de 2016. Hoje, com 66 jovens de todo o país que participam da turma de dezembro do Estágio Visita, discutindo reforma da Previdência com os deputados Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão. E ainda dá tempo de você mandar a sua pergunta ou a sua opinião sobre a reforma da Previdência pelo WhatsApp. Anota aí o nosso número, se eu conseguir achar. Calma aí, pronto, achei. 61, WhatsApp, 61 99620 2573. 61 99620 2573. Ou então, dá para mandar pelos nossos perfis no Facebook e no Instagram. E agora, o próximo que vai fazer a pergunta, achando a lista de novo aqui, é o Sandro. Sandro Lugão, que está aqui na minha frente. Boa noite, auditório. Boa noite, senhores deputados. A minha dúvida é a seguinte, a pergunta... 2013 para cá, nós tivemos diversos movimentos sociais, manifestações em todo o Brasil, e algumas dessas manifestações pedindo intervenção militar, né? Diante da questão da reforma da Previdência, em um certo momento, os militares foram retirados desse pacote. Eu queria fazer uma pergunta aos dois deputados, se o porquê que esses militares foram retirados do pacote, se tem alguma coisa relacionada com essas pressões. Obrigada, Sandro. Bom, eu queria, antes de responder diretamente à pergunta do Sandro, dizer que um dos pontos positivos dessa reforma é exatamente essa horizontalização e igualar a todos os brasileiros. Hoje, a Previdência privilegia uns e prejudica outros. O regime geral de previdência, que está a população em geral, recebe um X por mês, em média, R$1.000 e poucos. E o regime próprio de previdência, onde estão os políticos, os desembargadores, os promotores, os servidores públicos diretamente, recebe em média R$10.000, ou seja, 10 vezes mais do que o trabalhador geral. Então, nesse ponto, a previdência a proposta é excelente, porque iguala a todos. É trabalhador, chame-se juiz, seja desembargador, seja servente de pedreiro, todos estão sob a mesma regra. O que é que fez exceção? Os militares, que eu particularmente acho que foi um erro que o governo cometeu, e nós vamos trabalhar aqui no Congresso Nacional para colocar os militares também, não ter exceção para ninguém. Por quê? No ditado popular, a porteira que passa um boi, passa uma boiada.
Na hora que você apresenta uma exceção para as Forças Armadas, já estão as polícias militares dos estados querendo, já estão as polícias civis querendo também, os corpos de bombeiro querendo também, e qual a função social mais importante? A função deles é importante? Importantíssima. Nós não viveríamos sem a polícia militar, sem a polícia civil, sem as Forças Armadas. Mas e o médico? E o professor? Não são importantes também? E aí, todos vão querer um privilégio. Porque se você conversar com todas as categorias que chegam nos nossos gabinetes, a categoria deles sempre é especial. Ela merece mais, tem que se aposentar mais cedo, tem que ganhar mais. Isso é do ser humano, isso é natural. Mas esse é um grande mérito, é equiparar a todos. Acho que foi um erro, Sandro, que o governo cometeu, e nós vamos trabalhar aqui no Congresso para colocar uma regra geral para todos, indistintamente, exerçam a profissão que exercerem. Obrigada, deputado Marcelo. Deputado Rubens, eu queria que o senhor respondesse ao Sandro sobre a questão dos militares e, falando das exceções, sobre essa questão da redução, da eventual redução da idade mínima das mulheres também, de 65 para 62. Não é abrindo um pouquinho a porteira também? Então, vamos lá. Em relação aos militares, nada justifica, exceto um temor. Temor de um governo que hoje tem baixíssima popularidade. Isso é fato constatado em toda e qualquer pesquisa. Um governo que não foi eleito diretamente para este cargo. Foi eleito vice, teve um processo de impeachment, então ele assumiu por um processo, por uma via indireta. Digamos que ele pegou um atalho. E um governo que tem muita dificuldade, porque com um programa desse apresentado para o povo, como reforma da Previdência, corte dos gastos públicos, é difícil mesmo ter apoio popular. Então fica o tempo todo o risco, o perigo, vai vir uma intervenção militar, vai vir um novo golpe. A gente tem um certo trauma, porque a gente sabe o que já aconteceu no Brasil. A gente sabe quanto foi caro perder as liberdades e quantas vidas nós perdemos nesse tempo todo. A única explicação para isso é esse receio de uma intervenção militar. Eu, particularmente, não acredito. Em relação à redução, nós temos que tratar todo mundo iguais? Temos, mas na medida das desigualdades. Nós não podemos tratar homem e mulher iguais. Trabalhador rural e urbano, igual. Uma pessoa que está 100% com a sua saúde e alguém que é portador de uma necessidade especial, igual. A gente tem que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Se a mulher tem uma dupla carga de jornada, é natural que ela se aposente um pouco mais cedo. Sempre foi assim, todo mundo sempre concordou. Se o trabalhador rural tem muito mais dificuldade, um trabalho muito mais duro, é normal que ele tenha uma aposentadoria especial. Se o professor foi escolhido para ter uma aposentadoria especial, é pela importância do professor. Isso tudo está na Constituição. Estava, até a mudança proposta agora pelo governo Temer. Obrigada, deputado. Agora é o Micael. Olá, boa noite. Só um minutinho. Liga o microfone verde, por favor. De novo, vamos lá. Olá, boa noite. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os meus colegas. Só um minutinho que a gente vai ter que trocar de microfone. Passa o amarelo aqui para ele. Pronto. Não, pegou do deputado, mas aí a gente... Agora sim. Boa noite. Gostaria primeiramente de cumprimentar os meus colegas, os nobres deputados. Minha pergunta é para o companheiro do PCdoB do Maranhão, Rubens. Gostaria de questioná-lo se o senhor acredita que existe alguma relação entre a aprovação da reforma na Previdência e um estímulo à informalidade nos contratos de trabalho, porque, eventualmente, fazer uma aplicação financeira do dinheiro a médio e longo prazo pode se tornar mais interessante do que contribuir para o INSS. Olha, a informalidade já afeta o trabalhador nos dias de hoje. O que a reforma faz? Ela vai ter agora, em regra geral, 2 requisitos. 65 anos de idade para todo mundo. Segundo requisito, cumulativo, 25 anos de contribuição. Hoje, a realidade é que exige 15. E tem mais gente que se aposenta por idade do que pelo tempo de serviço. Porque ter 15 anos hoje é dificílimo, por conta da informalidade, por conta da rotatividade no serviço, por conta até do desemprego. Se hoje, com 15 anos de contribuição, já é quase inacessível, tem mais gente que chega por idade, imagina você aumentando em 66%. A partir de agora será 25 anos o tempo de serviço. No direito penal tem um instituto chamado crime impossível, né? Agora, no direito previdenciário, estão criando o benefício impossível. Está criado o benefício, mas vai ser impossível você chegar até ele. No Japão, há um mês atrás, que tem uma população envelhecida, que pode servir de parâmetro, eles reduziram o tempo de serviço lá de 20 para 15 anos de serviço. Então, a reforma da Previdência vai jogar as pessoas ainda mais para a informalidade e vai tirar as pessoas da aposentadoria pública, porque vai contribuir durante muito tempo, mas chegar lá no final da sua vida não vai ter atingido os requisitos necessários. Obrigada, deputado Luiz Henrique.
Olá, deputados. Eu me chamo Luiz Henrique e eu sou de Goiás e curso Medicina. A minha pergunta é a respeito do tempo de contribuição dos deputados. Eu gostaria de saber se ele sofreu alguma alteração e, se não tiver sofrido, por quê? No meu caso, que eu posso falar, o deputado Marcelo vem de um regime diferente que ele já tem direito adquirido em relação a outras emendas constitucionais. Acho que ele tem mais de 50, mas não tenho certeza. Eu contribuo para o INSS. Eu vou me aposentar pelo INSS. Como o parlamentar foi escolhido pela Constituição para receber perto do teto, eu pago uma previdência complementar. Então, eu vou continuar da forma que eu estou hoje. Vou me aposentar pelo INSS, de acordo com a minha contribuição no teto, porque contribuo perto do teto, e terei uma previdência complementar como qualquer outra pessoa pode pagar tendo condição. Agora, isso só é possível porque eu ganho perto do teto. Quem não ganha perto do teto vai ter muita dificuldade. Então, os políticos, ao meu ver, estão contemplados na reforma. Então, para não ter nenhuma dúvida, não há nenhuma exceção a não ser os militares. Os políticos vão contribuir da mesma maneira para o regime geral de previdência social até o teto de 5.100 e poucos reais e não mais do que isso daí. É uma regra só para todos. Eu acho que nós não devemos abrir exceção para ninguém. Porque na hora que nós abrimos exceção para uma categoria, todos vão chegar aqui com argumentos legítimos, honestos, que merecem, que são merecedores também, e aí a reforma da Previdência foi de água abaixo. Por exemplo, o caso das mulheres aqui, que eu poderia muito bem ficar confortável aqui e não entrar na discussão e ganhar a simpatia das mulheres. Mas, pela minha honestidade intelectual, sou obrigado a dizer, se a mulher vive hoje 7 anos a mais do que os homens, quando elas se aposentam, elas vão receber a aposentadoria 7 anos a mais do que os homens. Outra coisa, nós estamos falando de vida média das pessoas. 75 anos geral, 79 para a mulher, 72 para os homens. Mas isso para quem nasceu e pega todo o tempo. Para quem tem mais de 50 anos, ele vai viver mais de 80 anos. Então, o que é que ocorre hoje? Vamos pegar aqui uma policial civil do Brasil, do Distrito Federal. Ela contribui durante 25 anos. Quanto ela contribui para fazer a reserva dela da aposentadoria? Contribui com 11% do que ela ganha. Ela se aposenta com 45, 46, 47, 48, 49, 50 anos, não passa disso. Então, ela contribui durante 25 anos com 11% do que ganha e vai passar mais 40 anos da sua vida recebendo 100% do que ganha. Essa conta não fecha. Quando a conta não fecha, qual é o problema que existe? É que quem não tem nada a ver com a Previdência, um pobre de um trabalhador braçal, que vai comprar o feijão, o arroz, a carne, o leite para seu filho, vai pagar um imposto que aquele imposto vai servir para pagar a aposentadoria desta pessoa. Não é justo. Então, a Previdência é um regime que você tem que ter sempre em mente de que quem contribui é que vai se beneficiar daquilo que contribuiu e não daqueles que não têm nada a ver com a história que vão pagar a aposentadoria que não contribuiu para aquilo. Obrigada, deputado Rafael. Rafael Nunes, agora. Tudo bem? Vou perguntar ao deputado Rubens, certo? Faço Direito, sou da Universidade Federal da Bahia. A minha pergunta é a seguinte. As recentes notícias quanto à reforma da Previdência trataram dos professores, que hoje têm um regime especial de aposentadoria e agora, se a PEC chegar a ser aprovada, irá retirar os professores desse regime especial. E eu concordo com o deputado Rubens quando ele fala da igualdade material, que deve se tratar na medida da desigualdade. E essa mudança afeta diretamente a educação, na minha opinião. Os professores têm um alto desgaste físico, emocional, né, muitos desenvolvem doenças funcionais devido à sala de aula, que é uma situação de estresse, entre outros problemas. Será que a gente deve tratar tudo igual mesmo, esse discurso ultrapassado da igualdade formal? Minha mãe é professora e eu posso falar isso com propriedade. Inclusive, queria mandar um beijo para ela, com certeza está em casa assistindo, a dona Gorete, lá da Bahia. E minha dúvida é essa. Inclusive, no G1, salvo ontem ou anteontem, saiu um estudo britânico que relata essa relação direta da vida pessoal e profissional com a efetividade na sala de aula. Então, qual é o risco de tirar esse benefício especial do professor? Obrigada, Rafael. Um abraço para a dona Gorete. Passando o deputado Rubens. Primeiro, mandar um beijo para a mãe do Rafael. Exatamente. Mais do que isso, mais do que grave ter vários transtornos sociais. Vai acarretar a fuga de boas pessoas,
pessoal vai procurar outra profissão onde possa conseguir uma aposentadoria melhor, uma remuneração melhor, inclusive. E, mais do que isso, ao meu ver, há uma inconstitucionalidade insuperável. Foi o que nós votamos ontem na CCJ. Uma medida, quando é inconstitucional, quando fere a Constituição, não pode andar. E quando ela fere cláusula pétrea, ela não pode nem ser debatida e discutida. Cláusula pétrea é aquilo que há de mais importante, de mais essencial na Constituição. Rafael está estudando direito, sabe disso. Ao meu ver, esse dispositivo, quando trata da igualdade meramente formal, tratando todo mundo igual, tanto faz o trabalhador rural, urbano, o regime próprio, o regime geral, homem, mulher, pessoas portadoras de necessidades especiais ou não. Quando você trata todo mundo igual, você fere a isonomia, fere a igualdade, fere a dignidade da pessoa humana. Por isso que propostas assim não devem prosperar. Ainda tem um casamento ainda muito ruim. A reforma da Previdência ela não é isolada no mundo. Foi aprovado nessa semana no Senado a PEC do contingenciamento dos gastos. Beleza, você vai economizar o dinheiro na Previdência. Vai. E esse dinheiro vai para onde? Vai para a educação? Não. Por quê? Porque os investimentos em educação estão congelados pelos próximos 20 anos, vinculados à inflação. Então esse dinheiro vai para onde? Vai para aquilo que não está congelado, os investimentos, os gastos financeiros. Infelizmente, o caminho foi o pior escolhido. Obrigado, deputado. Bom, com isso que o senhor falou agora, o senhor responde mais ou menos o que o Joelcio Salles, de Independência Ceará, perguntou. Com a reforma da Previdência, como fica a situação dos trabalhadores rurais? Fica dentro dessa proposta, como todos, e o que muda no benefício dos servidores públicos, que o Luan Almeida de Brasília pergunta também. Ou seja, todos na mesma regra. Todos. Dos trabalhadores rurais, muda a idade, aumenta, muda o tempo de contribuição e tem uma mudança que é grave. É o seguinte, hoje você contribui com um valor. Então o trabalhador rural vai contribuir, por exemplo, 1.000 por ano. Um exemplo. Agora eles não querem mais por valor, eles querem mensal a contribuição. Só que se o cara é trabalhador rural, ele tem lá o período que ele tem a sua produção. Varia conforme a sazonalidade das estações, do clima, da produção. Como é que ele vai contribuir mensalmente sem ter? Será que ele vai ter uma poupança? Ah, isso aqui eu vou poupar só para poder fazer e não pagar quando está no ápice da sua produção? Então o trabalhador rural também foi prejudicado e vai ter mais dificuldades de conquistar menos direitos. Agora é o Henrique Gualberto. Boa noite a todos. Boa noite, deputados. Eu sou da Faculdade de Direito de Itu. Estou cursando o 5º semestre. Minha pergunta para vocês é, primeiro, nós vivemos um momento conturbado, politicamente, economicamente, né? Nós temos aí um Congresso abalado e eu diria que até acuado pela Lava Jato. Além disso, nós temos essa reforma que, por si só, é bastante antipopular. Nós temos um presidente que se aposentou com 55 anos, se eu não me engano. Então, eu gostaria de saber, na visão de vocês, como fazer e como falar, dialogar com a população em falar para eles se aposentarem aos 65 anos, sendo que boa parte dos parlamentares aqui, né, se aposentaram com uma idade bem mais baixa, né? Então, como explicar isso? Como dialogar com a população referente a isso? Obrigada, Henrique. Deputado Marcelo. Bom, isso é uma coisa simples de ser tratado, né? Nós vamos fazer o melhor possível para atender a sociedade. Agora, como eu demonstrei aqui para vocês, a conta como está hoje não fecha. Porque é muito fácil você dizer, não, o professor deve se aposentar mais cedo, o trabalhador rural deve se aposentar mais cedo. E de onde é que vem o dinheiro? Nós temos que entender que o dinheiro vem da sociedade. Quer dizer, um pobrezinho que compra 1 quilo de feijão para comer com seu filho, ele está pagando a aposentadoria de um desembargador que ganha 30 mil reais por mês. Isso não é justo. Então, essa regra que está sendo imposta agora, e olha que eu acho que tem muita coisa errada nessa proposta de previdência, nós vamos modificar muita coisa, mas o princípio norteador é o princípio da justiça que iguala a todos os servidores. Não vai ter mais aposentadoria especial para promotor, não vai ter mais aposentadoria especial para desembargador, não vai ter mais aposentadoria especial para deputado, para governador. Não. É trabalhador rural, passando por professor, o médico, desembargador, tudo encascado e da mesma maneira. Nós não podemos nos afastar dessa linha mestra. Se nós nos afastarmos disso daí, nós vamos mais uma vez quebrar a cara e não vamos fazer a reforma que é necessária para o Brasil. Agora, que nós vamos
que nós estamos emparedados, que os políticos estão sendo odiados pela sociedade e que nós vamos ter a reação da população, não tem a menor dúvida. Agora, quem tem consciência do que está fazendo uma coisa boa, séria e útil para o seu país e para a sua sociedade, esse tem que enfrentar toda a adversidade e fazer aquilo que julga e que sua consciência manda que é o certo. Obrigada, deputado. Patrícia Reis, para a gente tentar acelerar e atender todos os inscritos. Bora lá. Eu sou de Recife, Pernambuco, curso de Direito. Senhores, a reforma vai fechar a porta para a desaposentação? Já está fechado. Já houve a decisão do Supremo que não permite a desaposentação. Porque, na verdade, a pessoa quer desaposentar para poder se aposentar depois com valor mais elevado. E aí não. Nós estamos agora na época de cortar privilégios, de cortar direitos. Olha, o regime geral de previdência, em 2014, gastou 400 e tantos bilhões de reais. Quanto gastou a saúde? 100 bilhões. Quanto gastou a educação? 100 bilhões. Gente, é muito mais importante a aposentadoria do que a educação, do que a saúde? A gente tem que analisar essas coisas para saber que o dinheiro é um só. Quando você carrega a mão de um lado, falta para o outro. Então, essa questão de distribuir, de ter equidade e naquilo que é importante para a sociedade, é o foco que a gente não pode perder. Obrigada, deputado. A gente tem 13 minutos e 6 inscritos. Danilo, você. Boa noite a todos, todos presentes aqui. Boa noite, deputados e todos os telespectadores da TV Câmara. Meu nome é Danilo Teodoro, eu sou da linda cidade de Catalão, no estado de Goiás. E a minha pergunta vai para o deputado Marcelo. Deputado, sabemos que a Previdência é um problema antigo no nosso país. Porque somente agora reformá-la? E a segunda pergunta, o que nós, juventude brasileira, esperar dessa reforma? Bom, eu acho que o principal, aquilo que eu já disse, é todos os brasileiros, trabalhadores, indistintamente, serem tratados com equidade. Esse é um ponto muito positivo. E a gente vê, como você falou, por que não foi feito antes? Várias tentativas já foram feitas. Essa proposta de 65 anos de idade para aposentadoria foi feita ainda no tempo do Fernando Henrique. Perdeu por um voto. De lá para cá, todos os presidentes, todos sem exceção, tentaram reforma da Previdência. O Lula tentou, a Dilma tentou, o Michel está tentando agora. É um tema muito espinhoso, muito complexo, e que a população, cada um está vendo o seu problema. Então, cada um quer mais direito, acha-se julga com mais direito, quer mais isso, quer mais aquilo. E na hora que você vota uma medida restritiva, evidentemente que tem a reação popular. Então, para isso, nós temos que ter a cabeça no lugar, o sangue frio, para saber aquilo que é importante para a sociedade, vendo cada caso individualmente de cada categoria, para não cometer injustiça. Agora, como eu dei o exemplo aqui, você gastar 400 e tantos bilhões no regime geral de previdência e gastar 100 milhões em educação, eu acho que isso não está certo. Vinícius. Olá, meu nome é Vinícius, eu sou de São Paulo, sou estudante de Administração Pública e de Economia. Eu queria fazer uma pergunta complementar a do Danilo, que é justamente a reforma da Previdência, bem como a contenção dos gastos públicos, foram medidas que foram sendo adiadas ao longo do tempo. E aí eu queria saber, daqui para frente, de que forma que o Congresso pode atuar de forma mais proativa para evitar que as medidas sejam tomadas só depois de chegar uma crise muito grave e, em vez disso, o Congresso tenha um papel preventivo para evitar que problemas graves como a situação que o Brasil está não aconteçam de novo. Olha, na verdade, o Congresso tem por hábito em trabalhar de emergência, porque tu resolve uma crise e aparece outra. Então, os problemas são múltiplos, não é tão simples. E o Congresso, ultimamente, ainda tem sofrido com uma falta de pauta. O Congresso tem sido pautado pelos outros, ora pelo Executivo, ora pelo Judiciário, ora até por iniciativa popular. E a nossa produção legislativa é muito pequena, inclusive. A gente produz muito, mas com baixa qualidade. Então, é um processo de melhoramento da política. Alguém falou aqui há pouco, em junho de 2013. O resultado de junho de 2013 foi o Congresso mais rico, mais conservador e mais processado da história.
Caminho para superar isso tudo, reforma política. O deputado Marcelo fez um grande trabalho à frente da presidência da comissão que debatia a reforma política. Pouca coisa do que ele propôs foi aprovado, mas pauta não falta e assim o Congresso tem que, de forma permanente, estar se aperfeiçoando. O ideal era que tivesse diálogos institucionais, legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil organizada, para que com esse amadurecimento a gente tivesse uma pauta em defesa do Brasil. Mas isso ainda é, por enquanto, uma utopia. Luiz Pereira. Meu nome é Luiz, sou de Juína, Mato Grosso. Eu gostaria de perguntar para o deputado Rubens, como o deputado Marcelo falou, a conta da Previdência não fecha, né? Se continuar assim, não vai fechar. Mas nós temos outras contas que acabam também não fechando. A exemplo da famosa dívida pública, que agora, em 2016, chega a 70% do PIB. Então, eu queria saber de que forma o governo elenca, porque agora ele coloca para votar esse reforma da Previdência com caráter de urgência. De que forma ele elenca essas prioridades, né, se tratando da Previdência um direito social e sabendo que a dívida pública tem consumido o nosso PIB e cada vez vai aumentar mais e a conta também não vai fechar. Olha, a pauta do governo é livre. A discrecionariedade dele, ele tem compromisso com quem o colocou lá. O governo foi eleito por via indireta, então a pauta vem daí. Por isso que começou com o corte dos gastos, por isso que veio a reforma da Previdência, e a princípio ninguém está falando em auditoria da dívida. A Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados aprovou na LDO e na LOA a previsão do orçamento para poder finalmente a gente ter uma auditoria da dívida pública, iniciativa da Câmara dos Deputados. Todo mundo fala tão mal, mas aqui também tem muita coisa boa. Agora, a impressão que eu tenho é que esse debate se dará em 2018, nas urnas. Aí nas urnas o povo vai decidir. Esse caminho foi bom, esse caminho foi ruim, faltou discutir isso, faltou discutir aquilo. Então, democraticamente, o povo é quem tem o direito, ainda que seja de errar por último. Obrigada, deputado de Israel. Boa noite, deputados. Eu não me recordo se eu me apresentei devidamente aos senhores. Meu nome é Israel, faço Direito na FACAMP, Faculdade de Campinas. Entretanto, antes de eu entrar para a faculdade, eu trabalhei de carteira registrada. Hoje, conforme vocês falam a respeito da reforma da Previdência, eu sinto como se tivesse sido retirado um direito adquirido meu. Que quando eu comecei a trabalhar em 2012, eu contratei para que eu começasse a trabalhar, começasse a contribuir naquele ano e tivesse um plano para poder me aposentar. Entretanto, vocês estão fazendo uma reforma que modifica o tempo de contribuição de quem já está contribuindo. Os senhores não acham que o certo seria fazer uma lei que, ao invés do efeito dela retroagir aos contratos já assinados, ela não comece a fazer efeito aos novos contratos daqui para frente? Ainda que eu considerasse isso o correto, vale o que entende o Supremo Tribunal Federal, que é quem interpreta a Constituição e, em última análise, faz o controle de constitucionalidade das leis. E o Supremo, em todas as vezes que foi arguído sobre isso, ele disse: tu tens uma expectativa de direito. E isso ainda não é um direito, por isso que pode ser alterado. Se a reforma da Previdência excluísse todo mundo com menos de 18 anos, não seria uma reforma. Seria uma postergação da resolução do problema. Então, eu não vejo, no curto espaço, cenário para o Supremo Tribunal Federal mudar esse entendimento, infelizmente. A situação é tão grave que não dá para esperar. Bom, agora a gente tem mais 2 inscritos. Eu vou pedir para que o Paulo faça a pergunta rapidamente e depois a Naomi faça a pergunta também para a gente tentar encerrar. Vamos lá, Paulo. Olá, deputados. Eu sou de Minas Gerais, faço faculdade de Direito. A minha pergunta é a seguinte. Com a democracia brasileira, eu gostaria de saber qual a resistência ou a possibilidade de ocorrer um referendo, ou seja, uma consulta à população brasileira de um assunto tão polêmico que é a reforma da Previdência Social, no fato de confirmar ou negar a reforma. Obrigada. Naomi, antes dos senhores responderem. Boa noite, senhores deputados. Meu nome é Naomi Helena, eu faço Direito na Universidade Federal do Paraná. E eu queria saber se, no Brasil, um país que tem mais contribuintes do que beneficiados, um país que tem mais jovens do que idosos, se nesse contexto, uma reforma da Previdência, ela tem sentido quando não acompanhada de uma reforma tributária, sendo que todos os impostos vão para o mesmo bolo para depois serem distribuídos. Obrigada. Agora, então, referendo e reforma tributária. Referendo. É uma proposta válida, inclusive, que pode ser apresentado. Basta que 1/3 dos parlamentares, de uma das 2 casas, apresente a proposta e tem que ser votado por maioria absoluta. Não descarto ter a proposição disso. Quando?
lá a partir de 2 de fevereiro. Houve um acordo ontem na CCJ que a instalação da comissão especial se daria apenas depois da eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, a partir de 2 de fevereiro, nós teremos um prazo para emenda e é possível, sim, que se abra um processo. Acho que quanto mais nós exercermos, utilizarmos da democracia direta, mais legitimidade vai ter cada uma dessas decisões. O ideal era que não tivesse apenas a reforma previdenciária e tributária, e tantas outras reformas que nós não fizemos ao longo do tempo, como, por exemplo, a reforma política, como, por exemplo, foi feito por medida provisória a reforma na educação, a reforma agrária, a reforma urbana. Então, são tantas reformas que estão acumuladas, represadas há muito tempo, que, infelizmente, escolher qual é a mais urgente é uma tarefa inglória nesse momento. Obrigada, deputado Rubens. Deputado Marcelo Castro. Bom, a questão do referendo, eu acho que é um assunto muito complicado, muito complexo para a gente fazer um referendo. Eu já adianto qual seria o resultado. Aqui, em qualquer país do mundo, a população não quer... porque a reforma da Previdência é para endurecer as regras. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Nós não podemos continuar com as mesmas regras. A Naomi falou aqui com muita propriedade. Hoje nós temos no Brasil 5,5 trabalhadores para cada idoso aposentado. Em 2050, nós vamos ter 2 para 1. Então, não tem como segurar a mesma regra com a população envelhecendo e o número de aposentados envelhecendo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, nós temos que mudar a regra. Se nós levarmos isso para um referendo popular, o povo vai opinar, eu já sei qual vai ser a opinião. Vai ficar contra, é evidente, aqui em qualquer lugar do mundo vai ficar contra qualquer reforma que venha aumentar o tempo de contribuição, que venha aumentar o tempo de aposentadoria, não há a menor dúvida que isso a resposta seria essa. Deputados, muito obrigada. Infelizmente, a gente chegou ao nosso fim hoje, mas o último programa de 2016 foi redondinho. Deu para a gente responder a todas as perguntas de quem estava inscrito, a quem mandou pergunta de casa. Eu agradeço a todo mundo que participou aqui, a todos que mandaram perguntas e principalmente aos deputados que puderam participar com a gente aqui. E, claro, a você que acompanhou a gente até agora, lembrando que você pode conferir novamente esta e todas as outras edições no YouTube e no portal da Câmara na internet. O Ocupação volta em 2017. Um ótimo final de ano para todos vocês. Obrigada!